A todos. Venho a esse microfone hoje para falar de um projeto de lei que será pautado na próxima reunião, na segunda-feira. E é um projeto aparentemente muito simples, mas que carrega consigo uma história. E meu propósito de estar vindo aqui é porque eu apresentei uma emenda para retirar desse projeto uma rua em específico do bairro Buritis. Então, todos sabem, né, que antes de ser vereador, eu presidi a Associação de Moradores do bairro Buritis por 4 anos. Foram 2 mandatos muito intensos de uma entidade que já tem aí 25 anos e que tem feito grandes trabalhos, não só no escopo da região, mas também por participar de conselhos comunitários importantes da cidade. Tanto o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Política Urbana e também da Comissão Regional de Transporte e Trânsito, CRTT. Então, a nossa querida Associação do Bairro Buritis, ela é muito atuante e ela, de fato, está sempre tentando trazer para o escopo público e para o debate da cidade aspectos que só quem vivencia esse dia a dia comunitário percebe. Problemas existem em todos os bairros, mas, às vezes, algumas localidades não têm uma organização comunitária que fazem reverberar essas vozes, principalmente as vozes daqueles líderes que representam por meio de associações de moradores. Então, em específico, esse caso é uma rua no bairro Buritis, que chama Rubens Caporale, e essa rua é a rua que teve um caminhão no ano passado que desceu desgovernado e que, graças a Deus, não machucou mais gente, mas tinha um potencial de dano absurdo. Infelizmente, o motorista veio a óbito, e é um dos problemas, inclusive, que já foi trazido aqui para a Câmara, que é o problema de tráfego de veículos pesados nessa região, que é uma região que está ali ao lado do anel rodoviário e que precisa, naturalmente, aí, de alguns cuidados importantes com relação à restrição de veículos de carga, principalmente que estão perdidos ali naquele entroncamento ali junto com o anel rodoviário. Então, 2 assuntos passaram pelo Compur, e, na ocasião, eu era presidente da Associação de Moradores do bairro Buritis, e esse assunto foi tratado numa reunião de vizinhos. E o nosso representante no Compur, então, relatou um projeto que solicitava a alteração da permissividade da via. Que alteração que é essa? A via deixar de ser uma via residencial e se tornar uma via mista. A questão é que alguns desses conceitos no plano diretor, às vezes, trazem confusão para quem não tem o domínio. O primeiro deles é o seguinte: numa via residencial, você pode ter uma edificação de caráter misto, que são apartamentos em cima com lojas embaixo. Natural e muito desejável. Por quê? São esses comércios, essas lojas que acabam suprindo o bairro de ter uma padaria, de ter o salão de beleza, de ter serviços e comércios que atendem a comunidade local. Isso não quer dizer que a via tenha que ser de uso misto, porque a permissividade do sistema viário é diferente de você falar do tipo de imóvel que está edificado ali naquela região. Essa rua em específico é uma rua residencial e nela tem edificado um galpão grande, que chega ali na faixa de 1.000 metros quadrados, e que o dono desse galpão estava tendo uma dificuldade muito grande com base no sistema atual da prefeitura, que, quando a pessoa submete uma consulta prévia ao índice cadastral, esse índice, no sistema da prefeitura, eles já cruzam o índice cadastral com a atividade econômica do CNAE. Inclusive, recentemente, nós tivemos aqui na Câmara uma discussão para a inclusão de um determinado CNAE que não constava na tabela do plano diretor. Perfeito. Foi um erro material que foi inserido. Me desculpem, no Compur, ele foi inserido, assunto encerrado. A gente tem um sistema automático que, quando você olha para o CNAE e olha o índice cadastral, ele já tenta dar uma resposta direta se pode ou não pode ter um determinado tipo de atividade. E, com isso, essa pessoa, proprietária do imóvel, começou a ter seu direito de locar este imóvel para empresas que, porventura, iriam desenvolver atividades do grupo 3, porque o sistema simplesmente dava a resposta de que não podia. E aí começa a discussão.
requerimento, comece a tramitar no Compur, pedindo alteração da via. Depois de muita discussão e entendendo a lei, conhecendo os aspectos todos, nós chegamos à seguinte conclusão: a prefeitura tem como resolver o problema dessa pessoa, desse cidadão. A proprietária do imóvel tem o direito, e isso tem que ser reconhecido em qualquer sistema automático da prefeitura, de instalar atividades do grupo 3 nesse local. Porém, atividades de grupo 3 precisam da apresentação do EIV, que é o estudo de impacto de vizinhança. Natural. Por quê? O rol de atividades ele é grande, né? Mas se tiver dentro do grupo 3, que são atividades que já têm um potencial maior de impacto, tem que passar pelo Compur com o EIV. Hoje, o sistema, o processo, ele de fato poderia ser muito melhor. A Câmara tem aqui uma comissão de desburocratização que busca ter agilidade nos processos, e isso a gente defende, porque é lastimável um empreendedor demorar meses e meses para ter uma resposta sim ou não da prefeitura. Mas, na ânsia de resolver esse recorte, o que está se fazendo é tentar trocar toda uma lógica de uma rua. E uma rua inteira tem várias nuances. Não no imóvel em específico que está sendo o propulsor de toda essa alteração, mas nos demais. É óbvio que se a gente vier aprovar uma mudança aqui do plano diretor, ela não vai gerar o efeito no dia seguinte. Mas vai passar 1 ano, vai passar 2, 5, 10 anos, começam os problemas. E quais são esses problemas? Basicamente, os que se vinculam à perturbação sonora, aos problemas de impacto de meio ambiente, porque trata-se de uma área que está colada numa área de proteção permanente, uma APP, e essa área é onde tem um dos afluentes do córrego Ponte Queimada, que é o córrego que nasce lá no Parque Ageu Pio Sobrinho e que passa ali no final da pista de caminhada no Buritis. Então, digamos que uma determinada atividade que tenha potencial poluidor no grupo 3 se instale lá sem os devidos cuidados com relação a manejo de substâncias, materiais, qualquer coisa nesse sentido. Se um dia ocorrer um acidente, você já tem uma catástrofe ambiental no local. Então, por isso é importante de que, se está no grupo 3, tem que passar por esse processo. O que está em jogo aqui na semana que vem, na nossa próxima reunião? A lei proposta pelo Poder Executivo veio com 2 ruas. Essa e outra lá próximo da Arena MRV, ali no bairro Camargos, né? Aquela região, ambos são na Regional Oeste, mas se fizermos uma aprovação em pacote, né, as 2 ruas, vai ser o pacotão lá. Mas a emenda que eu apresentei é para retirar do projeto a rua Rubens Caporale. Por quê? Entendo, e inclusive já fiz o contato com o nosso líder de governo, o vereador Bruno Miranda, para que esse problema em específico que disparou todo o processo seja resolvido no âmbito do Executivo. Porque o nosso plano diretor já tem o dispositivo. A gente não precisa criar lei nova nem nada. Para se instalar uma empresa qualquer do Grupo 3 nesse imóvel em específico, que é um imóvel com mais de 500 metros quadrados, basta que, via artigo 83 do nosso plano diretor, no parágrafo 2º, que diz que o Compur poderá autorizar o exercício de atividades classificadas no Grupo 3 do anexo 13 dessa lei, ainda que não admitidas para a via específica, que é o caso, apresenta incompatibilidade com a dinâmica urbana local, mediante parecer favorável do órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano, o qual poderá estabelecer medidas mitigadoras e contrapartidas em decorrência dos impactos ocasionados pela implantação e regularização do exercício da atividade. Nada mais justo. Esse artigo e esse parágrafo, em qualquer consulta a esse imóvel em específico, no sistema automático da prefeitura, tem que aparecer para o cidadão, porque não são todos que vão ter, de fato, conhecimento integral da lei, e se a prefeitura dá uma mensagem de inviabilidade, as pessoas se afastam daquele processo ali e sequer correm atrás para saber se existe, de fato, uma alternativa. Esse é o problema. Então, meu maior receio é que, para resolver um problema, a gente está indo para o caminho errado. E na questão de vizinhança,
não interessa ao bairro Buritis uma ampliação desse rol de atividades que passam a se tornar atividades potencialmente poluidoras. E aí eu vou ler aqui o artigo da lei do plano diretor. Quantos minutos tem ainda? 4, né? Ok. No próprio parecer técnico da Prefeitura, artigo 174 do nosso plano diretor, os usos não residenciais são classificados de acordo com o potencial de geração de incômodos atribuídos a cada atividade. Grupo 1, atividades compatíveis com o uso residencial, sem potencial de geração de repercussões negativas e cuja instalação não está condicionada ao cumprimento de medidas mitigadoras ou à limitação da área utilizada pelo empreendimento. Normal para uma área residencial. Grupo 2, atividades compatíveis com o uso residencial, com potencial de geração de incômodos de pouca relevância, cuja instalação está condicionada ao cumprimento de medidas mitigadoras ou à limitação da área utilizada pelo empreendimento. Então, esse é o perfil nativo de uma área residencial. A pessoa funcionar dentro do perímetro do próprio imóvel e as atividades não têm um potencial grande de transtornos. Em compensação, a gente chega no grupo 3. O que é o grupo 3? Atividades potencialmente causadoras de maior impacto urbanístico ou ambiental. Então, quando a gente pega e fala, vou admitir uma atividade grupo 3, ela não pode ser no piloto automático dentro de uma área que é residencial. Ela tem que passar por um crivo. O que eu defendo é que esse crivo tem que ser devidamente orientativo e transparente por parte da Prefeitura e o processo de apresentação de um estudo de impacto de vizinhança seja célere. O empreendedor não pode ficar travado nisso não, né, vereador Irlan? A gente tem que ter a cidade se movimentando. Mas é possível sim ter o grupo 3 numa via residencial. A questão é que a alteração proposta faz com que não só o imóvel em questão, mas mais de 20 estabelecimentos comerciais que estão nos quarteirões que estão sendo afetados, porque, inclusive, mais uma gambiarra que foi feita. A alteração que está sendo proposta não é para a rua inteira, não. É só para acabar até no quarteirão onde está o bendito galpão. Por quê? Devia ser, então, para tudo. Mas nós defendemos é que não seja feita alteração nenhuma e que se habilite e deixe muito claro a utilização desse artigo. Então, o meu propósito aqui, de ter vindo ao microfone hoje, vereador Wilson, presidente, vereador Cláudio do Mundo Novo, era de orientar e dar visibilidade a esse assunto para os colegas, porque quando a gente pega a pauta da reunião e você olha para o projeto de lei, é muito simples, na verdade. Você fala assim, poxa, por que o Braulio entrou com uma emenda aqui, né? A lei não fala nada disso que eu estou falando para vocês. E, obviamente, por todo o conhecimento da região, por tudo que aconteceu antes da gente chegar aqui, eu encaminho o voto para a admissão dessa emenda para suprimir essa rua e, automaticamente, a gente aprovando o projeto, resolve a outra rua. Detalhe, estou em articulação com o vereador Bruno Miranda para que a gente, não tendo possibilidade de resolver isso pelo Executivo até segunda-feira, que a gente faça um adiamento da apreciação e aprofundamos no assunto perante o Poder Executivo. Estando tudo alinhado, a gente volta aqui para fazer a votação. Caso contrário, também, se o Executivo entender que a gente pode, de fato, aprovar a emenda e resolver uma rua e depois, se for o caso, voltar com esse assunto em pauta num novo projeto de lei, que seja feito. Mas o que nós queremos aqui é que esse diálogo, já que aqui é a casa do povo, que a voz do povo, do Buritis e da região, seja ouvida e aqui, obviamente, faça essa representação com todo o embasamento, sem nenhum tipo de vontade aqui de tolir nenhum colega que tenha opinião contrária. Então, agradeço o espaço e deixo aberto aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bem, quem quiser fazer uma pergunta depois, fique à vontade. Agradeço, presidente. Muito obrigado. Boa tarde.